Esta é a resolução da questão 21. Questão 21 da VUNESP, Prefeitura Municipal de Louveira, de 2012. Cargo acompanhante de transporte, recepcionista e também de telefonista. A questão, o enunciado diz o seguinte: certa biblioteca tem 1.560 livros distribuídos em 4 prateleiras de uma estante, de modo que a primeira prateleira tem 80 livros a mais do que a segunda, esta 30 livros a mais do que a terceira e esta 60 livros a menos do que a quarta. O número de livros da primeira prateleira é igual a... Bem, essa resolução comentada desta questão vai tratar de uma equação do primeiro grau. Essa equação do primeiro grau tem sempre que ter na característica desta questão um ponto inicial para começarmos. O ponto inicial sempre será aquela prateleira ou aquela quantidade que não está sendo comparada com ninguém. No caso, a primeira prateleira está sendo comparada com a segunda com a terceira com a quarta. Isso nos ajuda porque é uma sequência de comparação. Então, vamos tentar olhar qual que é a que não compara com ninguém, a quarta. Então, fica assim, a primeira está sendo comparada com a segunda, que está sendo comparada com a terceira, que está sendo comparada com a quarta, que não está sendo comparada com ninguém. Mas, somando-se todas as prateleiras, eu tenho que ter 1.560 livros. Então, são 4 prateleiras, tenho que ter 560 livros. Se trata de uma equação do primeiro grau, porque eu tenho uma igualdade que separa do lado esquerdo todas as minhas operações e a igualdade afirmando que esse valor concreto inteiro é 1.560. Se 1.560 é igual a tudo isso, a monstruosidade que eu estou montando do lado esquerdo, então essa é uma equaçãozinha. Bem, aqui não diz que se compara com ninguém, não fala que tem mais, que tem menos, ela tem a personalidade de realmente ter aquela quantidade fixa, é a quarta. Então, a quarta aqui está se dizendo nada sobre ela. Então, não diz a quantidade, não diz se ela é igual a outra. Então, quando nós temos uma incógnita, qual o símbolo universal que a gente representa essa incógnita? O x. Então, a quantidade x de livros da prateleira 4 se refere, dá suporte para as outras quantidades. Explico. Na terceira, a terceira diz o quê? Na terceira afirmação lá da prateleira está dizendo o seguinte, que a terceira tem 60 livros a menos do que a quarta prateleira. Se a quarta prateleira já disse, afirmei que tem uma quantidade x, então é x menos 60. Então, dizer que x menos 60 é a terceira. E o que está falando lá da segunda? A segunda está se referindo à terceira. E quando na sua referência diz o seguinte, que a segunda tem 30 livros a mais do que a terceira. Se a terceira é tudo isso aqui, a segunda nada mais é do que 30 livros mais tudo que é a quantidade da prateleira 3, x menos 60. Então, 30 livros mais x menos 60 que tem na terceira prateleira, eu vou ter, tudo isso aqui se refere à segunda. Perceba que eu estou montando pequenas equações individuais para cada prateleira. No final, eu vou ter que montar uma grande equação do primeiro grau para compor a minha resposta. Aqui, vamos pegar e pôr para o lado a equaçãozinha que eu vou ter que montar da primeira prateleira. Então, a primeira prateleira vai ser o quê? Vai ser 80 livros a mais do que a segunda. Então, vai ser 80 livros a mais que a segunda. Então, ficaria assim, 80 mais... O que é a segunda? A segunda é todo esse trambolho aqui, toda essa monstruosidade dessa equação. Tudo isso aqui é a segunda, tá? Não posso deixar nada de fora, que isso é representativo da segunda, lá. Então, eu ponho entre parênteses para dizer que tudo que está aqui, 30 mais x menos 60, é apenas a segunda. A segunda prateleira tem tudo essa equação aqui. Essa equação representa a quantidade de livros da segunda. Então, 80 mais a segunda dá
a quantidade da primeira prateleira. Bem, se eu tenho 80 mais a segunda prateleira, mais a própria segunda prateleira, mais a própria terceira prateleira, mais o nosso ponto de partida, que é a quarta, tudo isso vai ter que dar 1.560 livros. Bem, quando eu coloco parênteses para separar o que eu já venho citando antes, né, para ficar bem claro o que já foi citado antes, a que se refere, agora eu tenho que eliminar os parênteses. Para eliminar os parênteses, eu aproveito para ver se não tem nenhum conflito de sinal. Então, eu mantenho 80 e faço a distributiva de sinal. Mais com mais vai dar mais 30 mesmo. Mais com mais vai dar mais x. Mais com menos vai dar menos 60. Eliminei os parênteses. O mais é da operação, então fica mais 30. Mais vezes mais x é mais x. Mais vezes menos, menos 60. Aqui é da operação, mais x menos 60 mais x igual a 1.500. Limpei tudo, tirei e eliminei os parênteses. Então, vamos somar o que é letra aqui, fazer operações com o que é letra e com o que é número. Então, eu tenho 1, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4x positivo. Então, somando tudo, dá 4x. 80 mais 30, aqui já vai dar 110. Menos 60 mais 30, aqui já vai dar, se aqui deu menos, mais 110, já vou transportar para cá, para não confundir, mais 110, menos 60, pago 30, ainda fico devendo menos 30, menos 60, vou ter 120 de dívida ainda. Agora, preservo o 4x, que não dá para resolver número com letra, e vou terminar as operações. Menos 30 menos 120, eu vou ter 150. Então, vai ficar menos 110, passo a passo, menos 150. Que é o que deu aqui, ó. Vai dar 1.560. 4x permanece, mais 110, paguei e devia menos 150, eu vou continuar devendo menos 40. 4x, passo o menos 40 com operação inversa para o outro lado do sinal da igualdade. A igualdade separa uma equação. 1.560 mais 40, isolo x, vou permanecer com 1.560 mais 40, 4 estava multiplicando o x, passei para o outro lado na divisão, multiplicação, passo para a divisão. Então, x é igual a 1.560 mais 40 dá 1.600, 1.600 dividido por 4. Essa continha de divisão vai ficar 1.600 dividido por 4, vai ser x é igual a 400. Vou lá, descobri o x, vou lá na alternativa A, que é 400, e acabou a história. Não, nada disso. Descobri apenas o meu referencial. Meu ponto de partida aqui, ó, é o 400. Então, na prateleira 4, eu tenho 400 livros. E comparando as outras com a prateleira 4 é que eu vou encontrar os meus valores. E lá pergunta, o número de livros da primeira prateleira é igual a... Depois de fazer tudo isso aqui, de montar, de achar e de resolver, o cérebro fica até cansado. Mas relaxa, toma um Red Bull, volta e olha para a pergunta final. É o número de livros da primeira prateleira. A primeira prateleira eu já montei uma equaçãozinha aqui individual. Então facilita, porque eu vou transportar ela para cá e vou resolver ela individualmente. E ela é assim, 80 mais 30 mais x menos 60. Menos 60. Como é que eu faço? Eu pego o meu valor x que eu descobri, que é 400, que é x, eu afirmo que é 400, e substituo aqui. Então, 80 permanece. Vou substituir aqui por 400. O 60 permanece. Já eliminei os parênteses porque identifiquei que mais com mais é mais com mais é mais e mais com menos é menos.
Então, fazendo a continha aqui, 80 mais 30 vai dar 110. 400 menos 60 vai dar mais 340. Tirei 60 de 400, sobrou 340. 110 mais 340 vai dar 0. 1 mais 4, 5. 3 mais 1, 4. Resposta final. Vou lá. Alternativa B. A primeira prateleira tem 450 livros. Muito obrigado. Qualquer dúvida é só perguntar. Espero que tenha entendido.